desafio para a gente nessa primeira turma foi quando eu cheguei na turma e tinha um casal de 30 anos de casado. Então, assim, eu tremi, né? Falei, o que eu vou falar para esse casal? E esse casal, assim, nos ensinou tanta coisa. E no final, o testemunho desse casal que estava lá, a esposa estava com Jesus, mas o esposo não. E ali ele teve um encontro novamente com Deus. Então, assim, um casal muito mais experiente. Isso ficou marcado no meu coração. Então, até hoje, quando a gente passa por ele na igreja, é muito, eles abraçam a gente, eles falam assim, porque ali houve uma restauração. Olá, casal, estamos aqui mais uma vez no quadro Casamento na Real, né, amor? Pois é, Tati, e nesse quadro nós temos a presença muito especial de um casal, como você diz, topíssimo. João e Ana são líderes de Casados para Sempre, são liderança do Ministério de Casais já há alguns anos, e Deus tem dado a graça a eles de não só ministrar o curso, mas também coordenar o curso Casados para Sempre e também implantar este curso em outras igrejas. Um prazer tê-los aqui conosco. Exato. E aí nós queremos conhecer um pouquinho a história desse casal, Casamento na Real, o que de fato que fez unir vocês dois e o porquê que vocês estão casados até hoje. Se apresente, conte para nós um pouquinho da história de vocês. Eu sou a Ana do João. Eu sou o João da Ana. Nós somos casados para sempre há 36 anos. É muita história. 36 anos com um beijinho, hein? Desculpa qualquer coisa. Vamos lá, meus amigos. Então, eu conheci a Ana nos 15 anos dela. Fui o príncipe dela. Uau! Já estava com algumas intenções, né? E muito jovem, né? E a gente se casou muito jovem. Não com 15, né? Ela já estava com 18, namoramos 3 anos. E a referência que a gente tinha espiritual era das nossas famílias, que meu pai não tinha referência nenhuma, a mãe da Ana era evangélica, mas não era praticante. E a gente casou na igreja católica, né? Tivemos 2 filhos, a Beatriz e o João Neto, e estamos aí caminhando juntos. A nossa caminhada com Casados para Sempre começou em 2013. Foi um desafio. Nós fizemos o curso em uma outra igreja e depois viemos para a nossa igreja daqui de Verajá e começamos a trabalhar. Tivemos o convite de um casal para ministrar. Na época eu resisti muito porque na minha concepção, eu não tinha um casamento para poder ministrar. Então, assim, nós pensamos muito e oramos. E Deus, assim, disse pra gente, né, para seguir. Então, nós tivemos a nossa primeira edição do Casados para Sempre, com 2 turmas. Eu ministrando uma turma e o outro casal, Cláudia e Carlos, ministraram junto com a gente, eles numa turma. E o desafio foi nessa turma, nessa primeira turma. O maior desafio pra gente nessa primeira turma foi quando eu cheguei na turma e tinha um casal de 30 anos de casado. Então, assim, eu tremi, né? Falei, o que eu vou falar para esse casal? E esse casal, assim, nos ensinou tanta coisa. E no final, o testemunho desse casal que estava lá, a esposa estava com Jesus, mas o esposo não. E ali ele teve um encontro novamente com Deus. Então, assim, um casal muito mais experiente com a gente, da gente. E eles, assim, isso ficou marcado no meu coração. Então, até hoje, quando a gente passa por ele na igreja, é muito, eles abraçam a gente, eles falam assim, porque ali houve uma restauração, na nossa primeira turma. Agora, João e Ana, quando vocês falaram que receberam o convite para participar do curso e não estavam, assim, se sentindo à vontade, porque olhavam para o casamento de vocês e não via que o casamento de vocês dava condições para vocês ministrarem o curso. Com a ministração do curso, vocês perceberam que essas questões que eram impedimentos foram melhorando, vocês foram ajustando a cada ministração de curso? Como foi isso? Então, o curso, antes da gente fazer o curso, a gente não tinha referência de nada. A referência que a gente tinha era o casamento dos nossos pais.
e que não eram evangélicos. Então, essa referência, da minha parte, o modelo que eu tinha era de um pai machista, né? E da parte da Ana, depois ela vai falar da parte da mãe dela, mas a cultura na minha família era que a esposa não tinha que se inteirar de nada. O homem que tinha que gerir a casa, a esposa não tinha que saber quanto o homem ganhava, qual era a renda da família. Então, quando a gente começou a caminhar com o curso Casados para Sempre, entrou as lições que foram primordiais para mudar a chave, né? Porque a gente tinha um modelo totalmente errado de família, né? Então, a gente começou a caminhar junto e logo na primeira lição você se depara com uma só carne, né? E o que é isso, uma só carne? E a gente viu que o ensinamento bíblico tem muito mais a oferecer do que o mundo, né? O padrão do mundo é totalmente diferente. Então, eu comecei, dentro da lição de aliança, começar a entender o que era o meu casamento com a Ana e com Deus, né? Então, isso foi muito esclarecedor para mim, né? A questão do perdão também. E uma das lições que sempre foi o nosso desafio foi o acordo, porque era muito difícil, porque eu vinha de uma família que meu pai era muito machista e a Ana veio de uma família que a mãe era muito dominadora. Você imagina você juntar... Conflito total. Né? Então, a gente tinha muito conflito, porque ela queria dominar e eu também queria dominar. E uma coisa, a gente casamos com 18, que o João falou, mas foi 19 anos que eu casei, só que eu casei e trabalhei com o João 25 anos. Ele era seu patrão? Não, eu acho que eu era. Ela era a minha patroa. Eu era patroa. Olha aí o acordo aí. Eu acho que a lição de acordo não está resolvida entre vocês. Era o contrário. Eu era a patroa dele. Eu ia concordar com ele. Ele não era meu patrão. Porque, assim, eu sempre fui assim. Tem que ser do meu jeito. Entendeu? Assim, eu sempre fui assim. Mas eu não queria permanecer assim, porque quando você estuda as 13 lições, então você vai ver o acordo e você vai ver o papel do homem na família e o papel de uma mulher na família. Então, assim, o Casados para Sempre, quando ele estava fazendo, ele já acendeu a luz, que estava tudo errado, e depois, quando nós ainda estava no caminho, antes de ministrar, nós dois fizemos sozinho curso em casa, todo dia a gente lia, porque tudo aquilo que a gente via que, isso aqui não está lá, a gente está fazendo errado, então vamos sentar e ler de novo a palavra de Deus para poder entrar. Porque assim, você faz as 13 lições, aquilo é uma benção, mas na hora que você vai praticar, é ali que é o real. Então, a virada de chave no casamento de vocês, no relacionamento de vocês, foi exatamente quando vocês realizaram o curso? Isso. Para participar? Foi isso? Foi 2 etapas. Na minha vida, foi após o nascimento do meu filho, né? Meu filho nasceu em umas condições de saúde muito difíceis e eu não era evangélico na época. Tem exatamente 22 anos que eu aceitei Jesus. Então, eu tinha 37 anos. E eu não tinha intimidade com nada e o incrível é que a Ana já caminhava, né, na igreja e eu, naquele coração de pedra, que eu achava que para mim ser crente eu tinha que ser muito melhor do que eu era, né? Eu tinha que ser eu não podia beber, eu não podia falar palavrão, né? Que é a realidade de quem não frequenta a igreja, quem não é evangélico. Então, com isso, quando meu filho nasceu, quando eu fui falar com o médico, a primeira coisa que o médico falou: você tem intimidade? Não, eu não posso fazer nada pelo seu filho. Aí eu falei: pô, mas se o senhor não pode fazer nada, então o senhor me mostra. Me indica quem pode fazer, porque eu vou procurar. Não, você não está entendendo. Eu não posso, mas tem uma pessoa que pode, mas eu vou te explicar. Você tem intimidade com Deus? Aí eu falei: mas como assim? Não, se você não tem intimidade com Deus, você passa a ter. Que a única pessoa que pode salvar o seu filho é Deus. Eu sou o diretor do hospital. O de melhor que tem, nós temos aqui no hospital. Mas o caso dele é muito grave. E com isso,
eu fui para casa com aquele pensamento. E eu frequentava a igreja, escutava a palavra e não entrava. Mas naquele momento de dificuldade ali, eu vendo meu filho entre a vida e a morte, logo no primeiro dia que eu fui falar com esse médico, quando eu entrei na UTI, né, com aquele capote, a primeira coisa que eu vi foi a enfermeira empacotando o nenenzinho que tinha acabado de falecer. E na minha cabeça veio assim, pô, o próximo é o meu, né? E quando ele falou, se você não tem intimidade, começa a ter, eu falei assim, que intimidade é essa? Como é que se fala com Deus? Eu sabia orar, eu sabia mal rezar um Pai Nosso e Ave Maria, porque eu era da Igreja Católica, né? Então, quando eu... E a Ana, ela teve depressão pós-parto, né? Por conta da situação, e eu não podia mostrar fraqueza para ela. Eu fui para casa com aquilo na cabeça, me tranquei no quarto sozinho e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, como que é isso? Tem intimidade com o Senhor? Eu não tenho intimidade com o Senhor. Mas eu amo meu filho e eu quero ver o meu filho crescer. Se o médico falou que o Senhor é a única pessoa que pode me ajudar, então me ajuda. Deixa eu ver meu filho crescer. Me dá essa alegria. Só que eu falei aquele implante, chorando muito, né? Naquele momento de grande emoção. E dali para cá o meu coração já começou a voltar para Deus. Aí logo em seguida nós participamos do encontro de casais, na igreja presbiteriana, ali mais semente de Deus. E a gente foi se alimentando disso. Aí quando a gente recebeu o convite para participar do curso Casados para Sempre, foi um casal que nos convidou na primeira igreja da abolição, a gente foi porque era um evento para casais, eu fui sem pretensão nenhuma, e quando terminou o culto, maravilhoso, vários testemunhos, e recebemos um convite para fazer o curso. Eu, muito resistente, e a Ana doida para fazer o curso. Né? Falei, eu não posso, durante a semana eu faço faculdade, na época eu estava fazendo faculdade, eu não posso. Aí o cara, não, a gente vai abrir uma turma no sábado. Não, sábado não dá, que eu descanso. Eu sempre botando empecilho. Mas aí a gente conseguiu, entrou nessa turma do sábado e foi o pontapé inicial para a gente entender, né, como que era o padrão do casamento segundo a visão de Deus. E ali a gente aprendeu muito, né? Porque, como eu falei com vocês, uma só carne, perdão, acordo, que era um ponto né, de conflito que a gente tinha, né? Então a Ana começou a ceder, eu comecei a ceder, e isso é um processo, não é um estalar de dedo, né? Você, como a gente faz o curso, a gente recebe aquela quantidade de informação, mas a nossa prática para você tirar os velhos hábitos e colocar os hábitos saudáveis, que é o padrão que Deus nos dá, é muito difícil, porque imagine eu com 37 anos, eu tinha um hábito totalmente diferente daquilo que eu estava aprendendo ali na apostila. Então, quando eu comecei, só que eu sempre gostei muito de ler, de aprender. E eu peguei aquela apostila, a gente fez as 13 semanas, quando terminou o curso, eu falei com a Ana, Ana, eu estou muito ruim. A gente precisa fazer de novo esse curso. E a gente fez sozinho, nós dois em casa. A gente pegava a apostila, vamos fazer uma só carne. Isso aqui não está legal não, hein? Precisamos melhorar aqui. E a gente confrontando um ou outro, onde um podia melhorar, e a gente foi caminhando. E quando a gente recebeu o convite para ser líder, como que eu vou ser líder se eu não estou com as 13 semanas na ponta das 13 É interessante, lições. né? Que então a virada de chave, vocês mesmos foram tendo as experiências. Sim. E perceberam, né, o que precisava ser mudado. Então foi de fato de dentro para fora. Sim, né? sim. E aí? Vocês mesmos foram tocados pelo Espírito Santo de Deus para ter essa mudança. Coisa linda, né? E também um fator muito determinante foi a entrega da vida do João a Jesus. Quando ele entra no quarto, a Bíblia fala que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ali você inicia um processo de intimidade com Deus. Sim, sim. Deus ouve a sua oração, restaura a saúde do seu filho. Hoje o seu filho tem quantos anos? 22 anos. 22 anos. Então, ali começa também uma transformação
no indivíduo, João. Sim, sim. Porque nós sabemos que o casamento ele é a união de duas pessoas. Os dois se tornam uma só carne. Mas o Carlos tem as suas individualidades, a Tati tem as individualidades dela. E se eu não me ajeitar, se eu não me acertar com Deus e comigo mesmo, eu não consigo ter um relacionamento saudável com a Tati. Sim. Então, quando Deus começa a trabalhar na sua vida, quando você começa a se quebrantar, aí você começa a ter um entendimento de que você precisa mudar. Sim. E aí quando você muda diante de Deus, você também muda diante do seu cônjuge. Agora, interessante, olha o papel de uma mulher sábia, né? Ana, e como que ficava você nesse período? Uma gestação, talvez, né? Deve ter sido uma gestação difícil, sabendo do João, né? A postura do João em relação... não era ainda um servo do Senhor, né? E como que foi esse período para você lidar com isso? E com certeza Deus, ele ouviu suas orações. Então, conta pra gente um pouquinho aqui como foi a sua experiência. A minha experiência, quando eu ainda não era cristão, era aqui na igreja. Toda quarta-feira, tem culto de quarta-feira, só que quando eu iniciei na igreja aqui, a gente tinha o culto de quarta-feira, o culto de oração e dividia, fazia grupos. Então, eu sempre tive um entendimento assim, vou ficar com as mulheres mais velhas. Quando eu escolhia, né, senta perto de alguém, se junta aí no culto. Eu ficava com a Alba Leão e eu ali me derramava. Eu falava para ela que eu vinha à igreja sozinha. Saudosa irmã Elba, né? Eu ia vir para a igreja sozinha. E eu queria, a minha maior vontade, né? Quando eu via alguma coisa, tinha poucas coisas de casais, mas quando eu via famílias, assim, cantando, louvando, e eu queria que eu estivesse com meu esposo. Ele me deixava aqui na porta da igreja, ele me trazia e me levava. Mas ele não ficava. Ele só vinha aos cultos quando quando tinha os sonórios, que ele gostava, eu falava, hoje é dia de sonórios. Aí ele vinha, e quando as crianças ia cantar, aí ele vinha. Fora disso, ele me trazia, eu vinha com a Bíblia. Era um amigo da igreja. Ele vinha, eu vinha e ficava. Então ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou a ter paciência, ela me ensinou a ter dependência no Senhor. Você tem que ser dependente. Porque você quer, porque eu era uma pessoa que eu queria aceitar logo, né? Resolver. Então eu falava assim, você não vai. Eu cobrava. Para de cobrar. Para de cobrar. Você não precisa ficar cobrando. Vamos orar. Tanto é que quando uma vez ela encontrou com o João, ela falou que já conhecia o João, porque tudo que eu tinha que falar, porque assim, eu falava assim, eu não posso, eu tenho muito esse cuidado, né? Porque a gente escuta muito isso, né? Com quem que você vai falar do seu relacionamento? Com quem você vai conversar? Então eu falava assim, vou conversar com pessoas que são de Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, porque eu sei que ali vai vir um ensinamento profundo. Então, assim, eu vivia assim, eu buscava muito, eu pedia muito. Então, assim, ela falava, ora, quando ele estiver dormindo, eu orava. Tudo que ela falava, assim, em parte de oração, e ela falou, fica na dependência de Deus, você não está. Só um segundinho. Qual é o recado que você pode dar para essas mulheres que estão te ouvindo, passando exatamente essa situação que você passou lá atrás? Você pode dar um recado para elas? Bom, o recado que eu tenho para dar para as irmãs que estão passando por essa dificuldade é que fiquem na dependência do Senhor. Orem, não deixem, ore por o seu esposo. Porque se você orar, entregar o seu esposo todos os dias na mão do Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer um renovo no seu casamento. Amém. E outro fator também importante foi a influência que você teve, né, Anitta? De uma mulher de Deus, né? Uma mãe espiritual, uma mentora, né? Mulher de fé. Também isso é muito importante, né? Você saber com quem você vai caminhar as escolhas, né? E dentro dessa questão da mentoria, o ministrar um Casados para Sempre faz com que vocês se tornem mentores de outros casais. Então, vocês estão ministrando Casados desde 2013. Nós estamos em 2026, são 13 anos de ministração do curso. Hoje, Deus tem dado a bênção para vocês de coordenarem os casais aqui de nossa igreja que fazem o curso. Então, dentre esses 13 anos, algumas experiências que marcaram o João e a Ana, tendo a oportunidade de serem influência, de serem mentores, de serem uma voz
da experiência na vida de outros casados? Então, tem um casal que me marcou muito, foi uma turma que a gente teve e a esposa ela não falava nada. E isso me incomodava, porque você chega para dar uma lição empolgado, você estuda a lição, você passa com entusiasmo e eu não via nenhum sentimento dela, ela sempre calada e o marido muito comunicativo e aquilo me incomodava. E quando foi na quarta ou quinta lição, aí ela teve um momento lá de compartilhamento e ela abriu o coração dela. Aí a Ana fez uma pergunta para ela. Pô, que bom ouvir a sua voz. Pô, essas 4 semanas você não falava. Ela falou, eu falei agora porque eu confiei, agora eu confio em vocês. Porque vocês demonstraram para mim que vocês são pessoas de confiança. E aquilo ficou marcado, porque pessoas que não eram do nosso convívio, era de outra igreja, e no Casados para Sempre a gente tem a oportunidade de compartilhar de nossas fraquezas, né? Então a gente sempre, quando a gente está reunido... É um casamento na real. Na real. Aí eu falava das minhas dificuldades que eu tinha com a Ana, e a Ana falava das dificuldades que tinha comigo. E as nossas experiências, a gente falava, que vocês mesmos falaram aí, o casamento ao vivo e a cores. E isso passa credibilidade para quem está ouvindo, porque quando você chega no curso de casais, o que a gente olha assim para um líder? Pô, o cara é líder, o casamento dele é perfeito, ele só vive sorrindo, né? Mas quem me conhece é a Bia e o João, que são meus filhos que convivem comigo, e a Ana, lá no ao vivo e a cores. Aqui na igreja a gente está sempre sorrindo, alegre, mas quando a gente está dentro do nosso lar ali, as nossas dificuldades às vezes ficam ali entre a gente. Então, o João, na real, é a Ana que conhece. Então, quando a gente começa a compartilhar essas experiências, eles falam assim, pô, eles também têm problemas. E a gente sempre falava, ó, o casamento de ninguém é perfeito. E o Casados para Sempre mostra justamente isso, que ninguém é perfeito, mas você caminhando com a instrução de Jesus, porque a base do curso é a palavra de Deus, e você consegue ter uma família funcional, né? Que é o mínimo que a gente espera de uma família que quer caminhar, educar um filho, dar uma palavra positiva, é quando você lê a Bíblia e fala assim, filho, faz isso aqui, ó, é Jesus que está falando. Pô, filha, pô, não está legal isso que você está fazendo. Então, e a gente mesmo, pô, eu errei contigo, Ana, pô, você me perdoa? Porque, sempre. Né? E é uma dificuldade, por exemplo, tem situações que eu tenho mais facilidade. Por exemplo, o perdão. Geralmente eu erro mais do que a Ana. Então eu tenho que pedir mais perdão. E eu tenho uma coisa que me incomoda, que eu não consigo ficar brigado por muito tempo. Então eu peço logo perdão, me perdoe, eu não vou fazer mais isso e tal. E a gente entra ali num consenso e... Mas, Ana, ele pede perdão e muda naquele assunto? Muda, ele muda. Ah, então tá bom. Ele muda. E no acordo, que é onde a gente, como a gente falou, a gente tinha mais atrito, a gente só conseguiu vencer com a palavra de Deus. Amém. Porque a gente viu que quando o João queria, não dava certo. E quando a Ana queria, não dava certo. Mas quando a gente ia para a palavra, a gente conseguia achar na palavra a solução para aquele conflito. Né? Então, a gente, na área da finança, que é onde os casais encontram muita dificuldade. Né? Então, dos grandes fatores de crise em Portugal. Então, quando a gente teve conflito nessa área, né, que na época eu que dominava, eu que geria as finanças, e porque eu já vinha daquela cultura, como eu falei, que meu pai, o homem, a mulher não precisa saber de nada. Então, quando eu fui estudar na palavra, eu falei, pô, não é assim, tem que ser compartilhado. E quando eu entendi isso, eu vi que a melhor administradora era a Ana e não era eu. Porque a Ana, ela sabia gerir o negócio que a gente tinha e sabia gerir a nossa família. Ela, no Casados para Sempre, tem uma lição que fala, dá um exemplo, do termostato. A esposa, ela é o termostato do casamento. Quando a Ana entendeu isso,
a gente conseguiu melhorar muito os nossos conflitos. Por quê? Quando a Ana está bem na nossa casa, a nossa casa está na paz. Quando a Ana não está bem, ela é o termômetro, né? O termostato é aquele aparelho que, quando está quente, ele ajuda a esfriar, e quando está frio, ele ajuda a esquentar. Então, a mulher, quando ela entende esse papel dela, é perfeito, porque e o homem entende e entende essa orientação da mulher, porque eu entendo, através do curso Casados para Sempre, que a mulher é o radar, o homem é muito limitado. João, isso é bem difícil, né? Para o homem reconhecer que em determinado assunto a mulher domina mais. Sim, né? sim. Isso é muito a ver com parceria, né? Exatamente, acordo. Acordo. E eu gostaria, João, que você desse uma mensagem para os homens casados que passam essa dificuldade, né? Às vezes o homem ele reconhece que ele não é bom naquele assunto, ele sabe que a esposa dele é melhor do que ele naquele assunto, mas não dá o braço a torcer. Então, assim, mediante esse cenário que você colocou aqui, né, qual seria o conselho que você daria para esses homens casados? Então, baseando na experiência que eu tive, né, eu acho que todo homem que tem um coração ensinável, ele vai ser abençoado pela sua esposa. Porque se você tem um coração ensinável e você, dentro de cada realidade, a minha realidade, a Ana, ela mais me abençoa do que eu abençoo ela. Então, quando eu vi que a Ana tinha essa capacidade de perceber o ambiente, o sentimento dos filhos, né? Porque o homem, às vezes, está ali convivendo junto, mas não percebe que o filho está meio abatido. Aí a Ana chegava para mim e falava assim: João, vai lá, conversa com o Joãozinho. Ó, a Beatriz não está legal. Eu falei: pô, mas eu não percebi nada. Então, é você botar a camisa da humildade, né? Total. Porque não é porque nós somos homens que nós somos os donos da verdade. O mundo confunde a igreja, quando a gente fala de submissão, né, da mulher no casamento, é uma submissão totalmente diferente, porque essa submissão é em amor, né? Então, a esposa, quando ela entende que a orientação dela é em amor, surte o efeito, né? Porque a característica, antes da gente fazer o curso Casados para Sempre, como a Ana relatou, era um querendo vencer o outro, é o cabo de guerra. Então, quando o homem entende que a mulher está ali para abençoar o casamento, a gente aceita a orientação, né? Então, assim, aquilo que eu queria deixar assim para os homens é que eles olhem para as suas esposas com mais carinho, escutem com mais uma percepção de querer melhorar o casamento, né? Porque fazendo isso, quem vai ganhar é a família. E João, Ana, Tati e todos que estão nos acompanhando, a orientação de Deus, quando criou Eva, né, para Adão, era uma ajudadora idônea, sim, uma auxiliadora. E com o passar dos anos, a sociedade foi deturpando isso. Haja vista uma forte bandeira levantada do machismo, sim, e depois uma forte bandeira levantada do feminismo. Então, houve uma deturpação do relacionamento conjugal, de serem uma só carne, de estarem um ao lado do outro, da mulher como uma ajudadora idônea, de uma parceria, de uma frente unida, porque as interferências externas não conseguem alcançar se o casal estiver em uma frente unida. Então, eu sei que tudo isso o curso apresenta. Eu sei que tudo isso o curso Casados para Sempre, que é uma excelente ferramenta, apresenta. E assim, fica uma dica importantíssima. Se você ainda não fez o curso Casados para Sempre, por alguma dificuldade, ou até por resistência, achando que a sua vida vai ser exposta, não vai ser exposto. Ali, na verdade, você vai estar convivendo com outros casais que vivem realidades diferentes da sua e que apresentam problemas como você também tem, e ali, na multidão de conselhos, acontece a sabedoria. Dentro dessa realidade do curso, assim, o que vocês têm visto ao longo dos anos? Casais que chegam para o início do curso de uma maneira e com o andar do curso há um processo de transformação,
processo de ajuste. Sim, há um processo de transformação, porque faz o curso e geralmente a gente vai acompanhando. É um processo que eles vão melhorando a cada dia. E eu vejo casais que hoje a gente passa, que fez com a gente em 2013, que já tem como melhorou. Como muitas das coisas que foi dito lá, que a gente compartilhou, que precisava melhorar, até na dependência de Deus. Porque o curso, ele te ensina isso o tempo todo, da primeira à última lição. Você precisa estar na dependência de Deus. Se você estiver na dependência de Deus, o curso vai melhorar o teu casamento. Então, uma questão muito importante que a gente precisa observar no curso, que geralmente o casal, às vezes um quer e o outro não quer fazer o curso. Aí começa o curso assim meio truncado, das primeiras lições, não querem estar ali porque quer estar em outros lugares. E com o decorrer das lições, lá para a terceira, quarta lição, a gente já começa a observar o interesse, porque eles começam a ver mudança, começam a ver surtir efeito no casamento. Então, eles começam a se abrir, começam a compartilhar as dificuldades deles, a gente começa a ter confiança na gente, nos líderes que lideram, né? E ali a gente começa, forma uma família, a gente começa a trocar experiência, e é incrível que tem casal que chega com vários problemas e acha que o casamento deles não tem mais solução. E às vezes esse casamento que está em dificuldade, ele passa tanta experiência que abençoa outros casais. Aquele casal que tinha uma coisinha que ele achava tão... Ele olha para o outro casal que tem um problemaço e ele fala assim, pô, mas começa a falar assim, pô, o meu casamento não tem problema, o seu tem problema. Então, começa a criar uma consciência que o casamento, as pequenas coisas, tem que ser relevado, né? A gente tem que fazer uma releitura. Porque o que a gente observa nesses anos todos? Antigamente, a gente via casamento se desfazer por traição, por adultério. Hoje, os casais estão se separando porque um deixou a toalha em cima da cama molhada, o outro deixou a pasta de dente aberta, o outro não quer lavar a louça. Então, são coisas irrisórias que destroem o casamento, porque o outro não quer compartilhar a finança dele com a esposa. São coisas assim mínimas que não é motivo para desfazer um casamento. Mas o casamento está sendo tão banalizado que a gente vê pequenas coisas destruindo o casamento. Olha, se eu fosse você, casal aí, ó, que está assistindo o Conde, já coloca já esse vídeo, amor, assiste aí. Também para pessoas que você já conhece, amigos, parentes que são casados, para assistir esse quadro aqui maravilhoso. E também convidar você que ainda não participou do curso Casados para Sempre a fazer esse curso, que é uma bênção. Aqui vocês percebem que a Ana e o João estão super animados e motivados falando sobre o curso, porque afinal foi no curso que eles melhoraram cada vez mais o relacionamento deles. Sim. E o casamento deles, não é verdade, amor? Exatamente, Tati. E para você que está nos assistindo e gostaria de fazer parte do curso Casados para Sempre, aqui na descrição desse vídeo está um link que vai lhe direcionar para as inscrições do curso. Também na tela estará o telefone do nosso casal aqui de coordenadores para que você tire qualquer dúvida relacionada ao curso Casados para Sempre. Fica a dica de um curso maravilhoso que transformou, é claro, através do agir de Deus, a vida do João, a vida da Ana, o casamento deles, e tem transformado a vida de muitos casais para a glória de Deus. Ana e João, gostaria que vocês fizessem uma oração agora. Sim. Para todos aqueles casais que estão aqui nos assistindo, que o Senhor venha operar abundantemente sobre a vida deles, sobre o casamento deles. Amém? Sim. Senhor Deus, amado Pai, é um prazer estar na tua casa falando de assuntos que abençoam a família, Senhor. Obrigado porque temos aqui uma igreja relevante nesse bairro, Amém. que preocupado em levar a sua palavra, a sua mensagem. E agora, em específico, Senhor, no curso Casados para Sempre, o Senhor possa
através desse curso, abençoar outras famílias, que aqueles que passam por dificuldade na área conjugal, Senhor, que eles possam entender que sozinho fica difícil, mas caminhar contigo, Senhor, é muito melhor. Muito obrigado, porque temos a Ti, Senhor, para recorrer, temos a Tua palavra para nos orientar, para trilharmos um caminho de bênção, Senhor, para melhorarmos os nossos casamentos e que o Senhor possa atingir esses corações, Senhor. Muito obrigado, essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você chegou até aqui ao final desse vídeo, quero lhe convidar a curtir, a se inscrever no nosso canal e também a compartilhar. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe.